Sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Gente, bom dia, muito bom dia. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores. Hoje, 3 de outubro de 2015. E estamos iniciando mais um programa e agora pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você liga, participe da sua opinião. E hoje nós temos temas importantes. Nós queremos saber aqui, olha, a Operação Lava Jato. Olha, o Cunha caiu de 4, hein? E a gente quer saber o que você acha disso. Se o Cunha vai ser afastado da presidência da Câmara dos Deputados. Cunha, que em qualquer eventualidade pode ser o presidente da República, né? Não é isso? Constitucionalmente. Olha, brincadeira, né? Foi denunciado. Agora depende do STF receber a denúncia, né? Com aquela onda vermelha lá, eu duvido. Agora, tem um detalhe, hein? Cunha pode ser o homem-chave para impedir o impeachment de Dilma. Ou você duvida disso? E hoje nós queremos falar também do social, da publicidade da mídia. O que você acha da internet hoje, com as redes sociais invadindo as privacidades, né? E virando esse Brasil de pernas pro ar. E os políticos hoje têm horror, eu disse horror, das redes sociais. Rede social fala a verdade, amiguinho. Não é isso? Cada brasileiro que paga esse imposto virou um jornalista, um denunciador. É um delatador da pouca vergonha na cara. Não é isso? Mas vamos deixar de conversa fiada, Nelson Carneiro. E vamos dar bom dia aqui ao diretor das organizações fluminenses, né? Alexandre Torres, esse é o homem. E também o nosso Christian Ferraz, diretor de programação. Bom dia, Pedro Lucas. Sim, não tá. E não veio, hein? Isso é brincadeira. Pô, é brincadeira, hein? Cadê o homem? Cadê o homem, o Pedrão? Não veio. Meu Deus do céu. Ó, seu lanchinho vai estragar, hein, Pantera? Santo Deus, não veio mesmo, não. Ih, tá aqui, ó, Pedrão. Olha só a desculpa dele. Olha só. Cadê a desculpa? Zé Carlos Rocha, cadê você? Bom dia, Nelson. Bom dia, ouvinte da Super Rádio Fluminense 540. Bom dia, Pedro Lucas, tá aí? Pedro Lucas? Será que o Pedro Lucas tá aqui? Dá uma risadinha aí, Pedro Lucas. Isso é brincadeira. Ô Zé Carlos, tá tudo bem? Cadê você? Tudo bem, rapaz. Hoje realmente eu tenho um outro compromisso, não deu pra ir, o meu amigo Nelson Carneiro, mas sábado que vem estarei aí com você, firme e forte, né? É verdade que você caiu na cisterna aí, sujou a água, teve que jogar fora e agora tem que comprar mais água? Rapaz, problema de água não é fácil não, rapaz. Sim. Eu tô aguardando o carro-pipa aqui chegar, né? Porque não tá fácil não. Mas a cidade já tá colocando água aqui no bairro do Jovem, essas paradas aqui perto. Vamos aguardar, né? Mas tá tudo bem, pô. Você que é prefeito aí da sua área, como é que eu faço? Nós temos um ouvinte aí que você conhece bem, que é sua vizinha, a Vera Benedito, né? Acho que mora, quem a gente manda um abraço. Me parece que tem luz queimando, lâmpada queimada aí na rua. Como é que ela tem que fazer? Tem que reclamar com quem? A Thaísa reclamou comigo uma vez, eu pedi ao Beto da Garagem. Alô, Beto da Garagem, se estiver nos ouvindo? Grande Beto, né? Beto da Garagem tá sempre ligadinho no nosso programa, né? Sim. Pedi pra trocar lá, pedi para o pessoal da prefeitura vir trocar a lâmpada, que essa parte de manutenção é da prefeitura, de rua, lâmpada apagada, que você paga taxa de iluminação pública para isso, né? Sim. Então,
pedir para o Beto da Garagem avisar lá o pessoal da iluminação para trocar a lâmpada aqui na Dalila de Almeida Vaz, né? Dalila de Almeida Vaz. Agora diz que tem lâmpada lá que acende às vezes de dia, fica desligada à noite. Isso deve ser mau contato. Às vezes o cara passa, na minha rua já teve isso. O pessoal vinha de dia e a luz estava desligada, né? Não é isso? Aí chegava à noite e continuava, entendeu? Eles faziam o teste e não funcionava. Mas então, não tem segredo não, tem que dar número de poste nem nada não, né? Só dizer o nome da rua? Não, é bom a Vera tomar nota do número do poste e passar, entendeu? Sim. Para o Beto levar pro pessoal, que pelo número ele já vem certinho. Já vai certinho, não é isso? Assim, tem um número do poste, você que está nos ouvindo agora, quer fazer uma reclamação de lâmpada queimada na rua, pedir a prefeitura para trocar, você tem que tomar nota do número do poste e passar. Tá certo. Me parece que ela já está encaminhando, parece que chegou aqui, tô vendo aqui que encaminhou já o número do poste, aí a pouco eu passo, né, Zé Carlos? Eu vou tentar falar chamar o Beto da Garagem, né? É o Beto, né? Grande Beto. Sempre nos ouvindo, sempre nos atendendo, os apelos que os ouvintes nossos pegam aqui de São Gonçalo e está sempre levando para as autoridades competentes. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Agora o Eduardo Cunha foi denunciado e dependendo do STF receber a denúncia, né? E acredito que... Não, eu não sei como que o STF vai resolver. Mas você acha que se receber a denúncia eles vão conseguir afastar o Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados? Olha, eu acho que muita coisa vai rolar nisso aí. Eu acho que não consegue, né? O Eduardo Cunha é poderoso, entendeu? Sim. Tem gente, rapaz. Essa política é uma sujeirada só, né? Tem dinheiro na Suíça, né? O próprio governador falou que não ia aumentar o IPVA, né? Sim, já aumentou, né? Já aumentou, cara. Eu não vou acreditar nisso, não. A Dilma disse que não ia aumentar o combustível, a energia, também. Já aumentou também. Não é isso? Rapaz. E foi promessa de campanha. Tá certo. Promessa de campanha que todo mundo tá vendo aí, que passou na imprensa, na televisão, o governador falou, não vou aumentar o IPVA. Tá bom, meu amigo. Um abraço pra você, tudo de bom, hein? Um abraço. Quem tá na mesa? Quem tá na mesa aqui nós estamos com o Lúcio. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nelson. Bom dia, Lúcio. Fala, Zé Carlos, tudo bem? Tudo bem, meu filho? Tudo tranquilo, rapaz. O Marco tá chegando, o Marco já mandou avisar aqui pelo seu assessor que tá chegando. Daqui a pouco nós vamos ter o Marco. Olha, e você não perca, tem uma entrevista importante do Marlo Costa, daí a pouco, tá? Nós vamos entrevistar Marlo Costa e queremos saber por qual motivo que ele deixou o PT, né? Não é isso? Você sabe que Marlo Costa era petista de formação, né? Não é isso? E a gente tá aqui, eu tô ansioso pra saber, Zé Carlos. Tem Miguel Moraes também aí, né? Moraes? Essa que eu quero saber. Acontece o seguinte, Miguel Moraes disse assim, olha, o Marlo Costa não vai ser candidato porque essa aliança do Neilton aí com os outros partidos anula as candidaturas de Marlo e do Zé Luiz Nance e do Dilson Drummond. Só que acontece o seguinte, tô sabendo aqui, os fofoqueiros de plantão me passaram, né, Zé Carlos, que o Miguel Moraes, que já está licenciado do PT, né, e ele disse que ia procurar um partido, tá de malas também para entrar no PSB. Não é isso? Tá todo mundo fugindo do PT. Agora eu quero ver se o Mala abonaria a ficha do Miguel Moraes no PSB. Falou, meu amigo, um abraço. Valeu, Nelson, bom programa. Sábado que vem estaremos juntos aí. Fica atento, um abraço, tudo de bom. Lembrando que hoje tem mesa redonda com Cláudio Neves. Com Cláudio Neves, né? Cláudio Neves. Inclusive eu recebi convite, Zé Carlos, mas eu não posso participar, entendeu? Rapaz. Tá bom? Fica pra próxima, né? Se Deus quiser, um abraço a toda a equipe do Cláudio Neves, que faz aqui um trabalho de esporte muito importante aqui na Rádio Fluminense. Não é isso, Zé Carlos? É verdade. Zé Carlos, sábado nós estamos juntos, hein? Um abraço. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Tchau. Abraço, Zé Carlos. Bom, nós falamos aqui com o Zé Carlos, que é o nosso produtor, né? Tá enrolado, tá mais enrolado do que linha em carretel, né? E aí a gente vai... Mas vamos começar aqui cumprimentando aqui. Tem mais gente pra gente cumprimentar aqui, né? Nós paramos nos cumprimentos, né?
quero cumprimentar o nosso amigo Dark Freitas, né? Dark Freitas tá mais feliz do que Pinto Luiz com a enrolada que deram no Eduardo Cunha. Bom, Eduardo Cunha não pode esquecer que é o único homem que pode salvar o impeachment da Dilma, hein? Tá? Os petistas estão apostando na degola de Eduardo Cunha, mas é o único homem hoje que tem o poder de impedir o impeachment da Dilma. Apesar do Fernando Collor de Mello declarar que o impeachment da Dilma é tão irreversível, meu amigo Lúcio, como foi o dele. Ele declarou Collor, isso. né? Collor, ele declarou isso. Bom, quero mandar aqui um abraço para os advogados Wilson Castro, né? Adriana Brandão, a Rosilene Alonso e Eliano Enzo. A equipe do Jornal Fluminense, aquele bom dia. A Eliana Marra e seu esposo Samuel, aquele abraço. A Rosemary Furtuoso, que faz um grande trabalho, né? Faz. Uma guerreira, altruísta, faz um bom trabalho lá para ajudar as pessoas necessitadas. Quero mandar também um abraço para o nosso jornalista Marcos Speziale, esse faz a diferença. Alberto da Garagem, bom dia, Beto, aquele abraço. Mandar também um abraço aqui para o presidente da Câmara de Vereadores, Dinei Marins, né? Presidente da Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Inclusive, eu quero agendar uma entrevista com o nobre vereador, né? Inclusive, se possível, trazê-lo aqui, para que ele fale sobre as novas instalações da Câmara que vai acontecer no prédio velho do Fórum na Praça Zé Garoto, não é isso? Quero mandar também um abraço aqui pro Luiz Fernando Vanderlei, que está sempre com a gente, Lúcio. Me parece que ele é petista e ele está sempre com a gente, né? Debatendo no sua cidade seus valores, né? Uhum. Aquele abraço, eu tenho admiração. A gente discute de ideias diferentes, mas nós estamos juntos no mesmo barco. Se ele afundar se sobreviver alguém, quero sobreviver junto, né? E também ao Wagner Rosa, aquele abraço. Mas, Lúcio, vamos passar os aniversariantes. Tem algum aniversariante, Lúcio, você quer destacar ou não? Não? Os que você for colocar aí. Então tá bom. Alô, aniversariantes, aquele abraço. Quero mandar aqui, estender meus votos de felicidade ao Luiz Pérez, né? Grande amigo que está aniversariando. E também ao Godofredo Pinto, ex-prefeito aqui dessa cidade, né? Quem não conhece, é político, é petista. Ao Rogério Dia, meu sobrinho, lá na Rádio Friburgo, né? Tá aniversariando. Alô, Rogério, aquele abraço, meu querido. A Lucidalva de Paula, que é uma líder comunitária, sempre debatendo. A minha prima Marilza Rocha também está aniversariando no Paraná, o Curitiba, Paraná. Ela está aniversariando. Josemar Carvalho, né? Esse é do pessoal. Esse aí é marca registrada, né? Um abraço para ele. Eu tive o prazer de conhecê-lo, conversar com ele já. Um cara simpático, mesmo sendo do PSOL. Um abraço para ele aí. E também pro professor Elter Barcelos também. Também uma grande figura, né? Tá Sem dúvida. Tá aniversariando. E o vereador Alexandre Costa. Alexandre Costa? Vereador Alexandre Costa ou Gomes? Bom, eu acho... Bom, não sei se eu virar. Agora fiquei confuso. Não, mas eu não sei se é ele que está aniversariando. Agora me pegou de calça curta. Eu quero também mandar um abraço pro nosso Cadu, lá em Jaguarembé, que está aniversariando. E o ex-vereador Roberto Ferreira. Mas, Lúcio, o destaque da semana, enquanto chega o nosso amigo Marco Rodrigues, né? E João Gustavo, né? Não é isso? Rapaz, a gente teve bastante coisa aí na política essa semana. Ô, Lúcio, só um minutinho. Sim. Acho que nós estamos aqui na linha com o João Gustavo. Sim. João Gustavo? Alô? Alô, João Gustavo? Alô? Oi, você tá me ouvindo, Nelson? Agora eu estou. Você sumiu? Não, é que hoje eu tirei o dia pra dar uma volta com meus filhos. Sim. Pra gente dar uma geral aqui nessa Bahia pra ver, fotografar, ver o que tá tendo aí de poluição ou não nessa Bahia. Bom dia, João. Bom dia, João. Aqui é o Lúcio. Um abraço, rapaz. Tudo bom, meu amigo? Tudo tranquilo. Você deu azar, hein? Por quê? A dona Elza tá com um táxi aqui embaixo te esperando aqui nos estúdios pra te levar lá pra tomar o café. Não, mas eu vou levar uns peixes pra ela.
peixe? Vai pegar onde? Debaixo da ponte? Debaixo da ponte ali tá dando muita espada ali, ó. Os peixes estão todos tontos, Ô, né? João. Olha, Ô, João, aqui é o Lúcio, João. Ô, João. Só de saco plástico a gente tirou hoje é uma grandeza, rapaz. Sim. Mas o Lúcio quer te falar, pô. Ô, João, tô aguardando você me ligar pra gente ver o negócio da internet aí pra você em Jurujuba, hein, cara. Oi? Tô aguardando você me ligar pra gente ver a internet pra você aí que você pediu em Jurujuba. Essa semana eu vou te ligar pra isso, pra gente resolver esse negócio. O Comodoro voltou Tá. pro clube. Aí eu vou ligar pra gente botar esse lá da NET, pra botar a NET Niterói lá. Falou, João, falou. Tamo na guarda aí. Ô, João. Oi? Mas aí como é que está a poluição? O secretário, eu vi ele mergulhando aí, mas ele foi na parte limpa. Eu queria ver ele mergulhar ali na entrada do Rio Brandoas, ali pro lado de Magé. Eu queria ver ele mergulhar por ali. Ô, Nelson, eu queria ver ele mergulhar hoje aqui, debaixo da ponte, aqui, como tá aqui, debaixo da ponte. É mesmo? Tá tudo sujo, tudo poluído, muita mancha de óleo na Bahia, tá vendo? Sim. Mas ele é um artista, né? Pô, o André Correia, né? É o André Correia. Pô, ele mergulhou, cara. Eu achei que ele ia sair com um saco plástico na cabeça igual as nossas tartarugas, mas não saiu, não. Ele é malandro, ele sabe onde mergulha. Essa turma do INEA, é puramente folclore, tá vendo? Sim. É puramente folclore. Ah. Eles estão fazendo, é uma brincadeira. Fica um grupo do INEA aí querendo simplesmente fiscalizar os clubes de Niterói, ficam indo aos clubes de Niterói para dizer que está poluindo, mas, no entanto, os grandes poluidores, que são essas saídas de esgoto, você passa ali onde a Dona Elza mora, no Ari Barreiras, Sim. o que tem ali de vazilames, de pet, lixo ali, não está em história de mim. Agora, eles têm que tomar uma providência, e a providência, Nelson, é a educação ambiental, que isso não fazem no ensino fundamental, os pais não fazem dentro de casa, e o governo brinca com a sociedade, engana a sociedade. Olha, o barco do INEA está parado aqui na enseada de Jurujuba, pelo menos até uns 3 meses sem sair dali. Sim. Falta de quê? Falta de combustível? É aquele barco que limpa, que vai pegando lixo por cima. Sim. Então, eles estão brincando com a história de poluição dessa Bahia. Eu estou muito preocupado, porque mais uma vez nós vamos passar uma vergonha, como passamos agora lá em Deodoro com a área de ciclismo, né? Sim. Mas o Lúcio conhece o Rio Alcântara, sabe que é um corredor de lixo, né? Com certeza, cara. Ali é uma língua negra, é um valão a céu aberto. O Rio Pomba também, que vem ali de São Gonçalo, não tem aquele Rio Pomba ali perto da base naval ali? Tem aqui embaixo o Rio Brandoas também, que passa no centro de São Gonçalo, que é uma loucura aquilo. Nenhum daqueles rios ali são tratados, tudo in natura jogando ali dentro da Bahia, rapaz. Tudo poluído. Perto, que é São Gonçalo. Agora, fora o que vem lá de Manguinhos, também tem o rio que desemboca ali em Manguinhos, tem o rio que vem lá de Caxias também. As pessoas querem tomar providência séria e não ficar fazendo propaganda, fazendo brincadeira com essa Baía de Guanabara. É um pecado. Sim. Muito linda, muito bonita, mas muito maltratada pela população e pelos governantes. Pelos governantes. Bom, tem as cidades aí que estão criando aí essa multa e tal. Parece que Niterói já se passou isso, né? Vai cobrar, de quem jogar lixo na rua. Agora, João, quando fala hein, Lúcio? Quando se fala da limpeza, por exemplo, os grandes mercados, supermercados, me parece que não é a Clean, né? Que faz a coleta do lixo. É feito por uma empresa particular, né? É lixo particular. Então o que acontece é o seguinte, aí eu chego no Pão de Açúcar em Niterói, ali no Ingá, tá lá, os caixas tudo de verde, o cenário todo verde, vendendo bolsas ecológicas, certo?
R$1, R$3 e etc. E fazendo aquela campanha. Aí eu olho da minha janela o caminhão basculhante deles, o compactador, e ele joga madeira, isopor, laranja, maçã, tudo que sobra do lixo orgânico também junto com o inorgânico na mesma caçamba. E ali a fiscalização da CLIN, ninguém vê isso, João. Não só ninguém vê isso, como também esse lixo que é tirado ali, Marcos, esse negócio das sacolas também do supermercado, é proibido essas sacolas, mas a lei, eles conseguiram... burlar, né? Conseguiram uma liminar para continuar fornecendo aquela sacola, porque tu vê que nenhum cidadão vai com a sua sacola de casa, nenhum cidadão... Porque não tem seriedade, João. Olha só, se eu estou no meu apartamento selecionando lixo e olho pela janela, vejo toneladas de lixo sendo jogado no mesmo compactador, qual é a consciência que eu tenho? Nenhuma, você não vê ninguém dar exemplo. Não é isso? Aí eu estou te falando, está faltando autoridade para fazer isso com seriedade. Tá certo. Agora nós estamos caminhando mais para dentro da Bahia. Sim. Eu vou tirar umas fotos para depois você botar aí na sua cidade seus valores. Tá legal. Como é que tá essas saídas das águas da Baía de Guanabara? Manda que eu vou botar no meu Instagram Então. E vou colocar em outros links que eu tenho, tá? Pode mandar que vou fazer isso. Vem, eu tô ali firme e forte com você, tá bom? Tá certo, sábado que vem estamos juntos. Ao Zé Carlos, ao Marcos, a todos aí. Valeu, João, um abraço. Estamos juntos aí. E pode ter certeza, não vai ser o café da Dona Elza, não. Lúcio, terça-feira eu tô te ligando. Tô aguardando aí, pode ligar. Ô, João, Ei. pede pra fazer um vídeo na hora que você mergulhar, pra ver como é que você vai submergir. Tá legal? Alô? Caiu ali. Eu vou mostrar isso aqui, tá? Caiu a ligação, um abração, tudo de bom. Tá aí, ô Lúcio, eu vejo aí eu vejo essa situação do meio ambiente complicado, porque, pô, eu seleciono o papel de bala e os caras não selecionam toneladas de lixo. Aí, pô, é brincadeira. E por falar em lixo... Ô, Clean, aquele abraço, né? Por falar em lixo, lá em São Gonçalo, o prefeito Newton Molim parece que vai fazer a tal licitação, né? Do lixo, né? Do lixo? Fazer a licitação para poder regularizar a empresa que faz a coleta de lixo em São Gonçalo. Tá Espero que ele não deixe superfaturar como fez na outra. Exatamente. Na outra ele foi condenado só por tentar. Inclusive está aqui aberto nosso microfone. Caso alguém, ou ele queira, o prefeito ou um secretário queira esclarecer isso. Foi 139 ou 159 mil de multa, só por tentar. Porque era, brincadeira, 16 milhões de superfaturamento. E para uma cidade que tem pouca arrecadação e muito problema ainda por cima. Mas peraí, 16 milhões? Muita coisa. Os professores lá reclamando que queria equiparação, aumento da equiparação ao salário mínimo. Ô Neilton, pelo amor de Deus, meu voto eu já tô arrependido, irmão. E aqui ainda local ainda, ele anunciando essa semana várias obras lá em São Gonçalo, asfalto, rua em Vista Alegre, Laranjal. Ele está anunciando obra, inaugurando coisa, prometendo creche. Prometeu 25 creches para o próximo ano. E nós temos, esse aí é o segundo próximo ano. Ano de eleição. Né? Daqui até a eleição. Isso que eu acho a transferência dos PMs, né? A gente está vendo aí no jornal esses PMs lá do Rio de Janeiro que agrediram aquela juíza. Mais de 100 cabeças, né? São 100 e poucos policiais, não, né? Policial mesmo. Bandido travestido de policial, né? Para aqui, para Niterói. Caraca, rapaz, isso daí que é um problema. E na conjuntura nacional, eu queria destacar 3 coisas, Nelson. Que a declaração do Gilmar Mendes, o ministro do Supremo, que chamou o PT de cleptocracia, esculachou, esculhambou. Você colocou isso no seu Face, colocou isso na comunidade Sua Cidade, Seus Valores. Eu compartilhei, peguei do seu, compartilhei. Eu acho que ele falou aquilo que todo brasileiro queria falar. Ele falou de uma forma elegante, de uma forma com gabarito. A outra coisa é aquele partido da Marina, tal da Rede, que finalmente está recebendo aí as primeiras debandadas do PSOL, gente da esquerda, do PT, está começando recebendo? Tá.
Tá. É? Aham. Inclusive, aquela Heloísa Helena também já tá conversando, parece que já foi ou tá indo pra lá. E ontem, né, a notícia da reforma ministerial que a Dilma anunciou, disse que cortou 8 ministérios e 3.000 cargos de comissão, rapaz. Agora? É, ontem, sexta-feira. Depois que necrosou a ferida, pô. Mesmo assim é pouco, Nelson. 8 ministérios, 3.000 cargos de comissão, tinha 39 ou 40, vai continuar com 31, É 32. muita boca pra pouca teta, né? Com certeza. Muita então, boca pra pouca teta. eu destaco Olha isso quem tá daí. chegando aí, ó. A de rosa aqui, ó. Pô, de Não, rosa. Cara do meio. Tem que ter muita coragem, né, rapaz? Tinha que Tem admitir de rosa? tem que ser Não, muito não, macho. eu Tem tenho que ser camisa muito rosa, macho. eu tenho Tem que camisa saber- rosa. Tem que ser muito macho mesmo. Vereador Marco, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, Lúcio. Bom Bom dia, dia. Pedrão. E bom dia a todos os nossos ouvintes aí. O Corta... Olha, daqui a pouco nós temos uma entrevista com o Mário Costa, hein? Querendo saber o que leva um petista Ideólogo, ideológico, né? Deixar o seu partido, né? E nós queremos saber disso. Mas, vereador, seu destaque aí da semana, porque o pau tá quebrando aqui, meu. É, verdade. Nós temos vários destaques essa semana, Nelson. O principal deles aí é a aprovação da reforma política, né? A presidenta Dilma vindo a público aí fazendo uma redução dos ministérios, uma reforma ministerial, onde prometeu aí redução de cargos, né? O equilíbrio das contas públicas. Vamos acompanhar para ver se isso vai acontecer de verdade, de fato, entendeu? Bom, isso tinha que acontecer sem negociação, né? Com certeza. Né? Mas acho que o negócio é meio complicado, né? Eu fico às vezes... Tirar a teta da boca de quem tá com fome. E na situação que ela tá, né? Na lona, né? Jogada Na lona? Não pode peitar, não. Tá certo. E você viu a declaração do Collor? Diz que o impeachment dela é irreversível como foi o dele. Eu acho difícil agora, né? Com essa movimentação ministerial que ela fez, aumentando o espaço do PMDB, que tem a maioria na Câmara, que comanda o Congresso, que comanda o Senado, que tem a vice-presidência. Eu acho. Mas, gozado, eu tô vendo aí os petistas comemorando o enforcamento do Eduardo Cunha. Pô, eu acho que o único homem que pode salvar a Dilma do impeachment é Eduardo Cunha com seu poderio. Com certeza. Ainda mais com aquele dinheirão todo na Suíça. Ele é o presidente da casa, né? Então as matérias entram em pauta por determinação da presidência. Ele tem como conduzir. Ele controla, ele tem um regimento na cabeça. Isso aí. Passou 4 anos lendo o regimento. É verdade, mais do que 4. Se instruindo. Eita, aquele irmãozinho é fogo, né? É mole não. Nossa senhora, meu Deus do céu. O povo merece respeito. Só falava isso, né? Foi a campanha dele, você lembra, Lúcio? Só isso, não falava mais nada. Com aquele olho vesgo dele. Aí né? todo mundo respeitou. Respeitou, votou no Por cara. sinal, ele é muito respeitoso, Mas né? vou falar pra você que eu, assim, eu não aplaudo isso não, entendeu? Não vou defendê-lo, mas eu tô satisfeito. Pelo menos não é um presidente da Câmara, não é um presidente petista, que nem seria o Arlindo Chinaglia, não é mais um subserviente. Pelo menos assim a Câmara tá um pouco independente. Olha só, aí a nossa pergunta é o seguinte: você acha agora que com essa denúncia... Bom, ainda tem uma ressalva. Se o STF aceitar, será que a denúncia que foi feita contra Eduardo Cunha e Collor de Mello, será que ele será afastado? Essa é a pergunta do ouvinte. Depois eu quero também a opinião de vocês. Pô, é complicado, né? Mas, pô, será que ele vai ser afastado? Será que a Câmara... Eu acho que ele é muito esperto, muito malandro, ele vai dar um jeito de ficar no cargo dele aí, rapaz. Vamos a um ouvinte? Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, com quem tá falando? Saudade de vocês aí, é Beto da Garagem. Grande Beto. E Beto, já falamos muito de você aqui, meu irmão. Tá tudo bem com você? Que eu liguei agora, cheguei aqui agora na garagem. Já falamos de você aqui, já tem José Carlos mandou te pedir um favor. Ih, o negócio tá quente aqui. Mas tá tudo bem? Tá tudo tranquilo. Estamos trabalhando, inauguração é verdadeira, essa inaugurações. Hein? Essas obras são verdadeiras mesmo, sabe? Do Neilton? Hã? Eu que estou montando os eventos. Ah, é? Então... Sempre montei. Mas, Beto, eu sei que você é um cara sempre presente e eu fico até... Tem hora que eu fico assim, meio chateado, mas eu não tenho que ficar chateado. Porque às vezes a gente critica o governo e pede uma explicação e tal. Até pra gente dizer assim, ele disse que fez isso e aquilo. E ninguém dá bola pra gente. Aí quando a gente abre uma televisão, o cara tá dando entrevista do outro lado, né? É verdade. Não é isso aí, isso machuca, porque, lá eles pagam, aqui eles falam de graça, né? Então é complicado, né?
Mas é muito bom saber que tá de verdade, certo? Né? O programa tá maravilhoso. Quem monta o evento sou eu. Agora eu tava lá em Mujolo, sei lá. Né? Hoje tem inauguração em algum lugar? Não, hoje não. Hoje não, né? Sexta-feira teve lá no Mujola lá. Teve lá em Mujola. Inclusive a terra do homem lá, né? O negócio lá deve estar pegando fogo, né? Onde tá fazendo um trabalho forte é em Guaxindiba. É bom a gente saber, né? Porque eu vejo o retrato do São Gonçalo para mim, eu tiro do Alcântara. O Alcântara, você sabe que tá uma situação complicadíssima, né, Roberto? Rapaz, brincadeira. Eu sei, vai ter uma surpresa por ali, vai ter uma surpresa. Porra, pelo amor de Deus, eu ouço falar de surpresa ali desde 90, desde o primeiro mandato do Ezequiel, entendeu? E a minha maior surpresa lá foi a Aparecida doar aquela passa por 30 dinheiros aos empresários de ônibus, né? Não é isso? Mas é isso, Beto, nós estamos acreditando, porque eu acho que o sucesso do Neilton não é o sucesso do Neilton, é o sucesso do munícipe que paga imposto, né, Beto? É isso aí. Não é isso? Mais, né? Às vezes eu cobro dele, eu sou um que cobro, né? Você sabe que me conhece, né? Sim. Eu sei, você é um cara ativo. Governo, né? Apesar que eu trabalho no governo, mas tá certo. Ele tem que divulgar mais as coisas que ele está fazendo. Tá certo. O povo não sabe, né? Eu sei. Eu estou dizendo que eu estou aqui 24 horas, eu trabalhei essa festa do município o mês todo, direto, entrega de obra, entrega de creche, entrega de logrador, o esporte, que estão reclamando, tá fazendo esporte, mas tá fazendo uma academia. Sim. Tá ficando bonito. Então tá ótimo. Da parte do esporte, eu tô lutando para tirar essas crianças da rua aí. Isso é muito bom. Tô lutando muito, eu tô com um garoto lá no Fluminense, tô com outro lá no América, que é o meu clube. Eu sei que você tem um trabalho, Roberto. Você é um cara que tem que ser reconhecido, né? A Ruth tá fazendo hoje 91 anos lá do América lá, talvez ela também nem lembra de mim, de muitos anos que eu joguei no América, né? Uhum. E aí eu tô mandando os parabéns para ela, que Deus abençoe todos, abençoe o nosso América aí, que todo mundo gosta do América, e que a gente suba e que o nosso município também cresça muito mais e mais e mais. Eu torço para o meu município crescer bastante em tudo, tá certo. Em tudo, qualidade, o povo respeitar mais no jogar lixo. Tô vendo você falar de jogar, tem um montão de lixo no Rio, mas o povo joga. É o grande problema todo esse, a falta de educação da gente aqui, são gonçalenses, mas muito povo aqui tem educação, né? Tá certo. Mas, Beto, eu tenho um pedido aqui para você, se você puder nos ajudar. Tá escura lá a rua da Lila, da Lila de Vargas, né, me parece? Rua da Lira? Lá na rua do Zé Carlos. A Vera, ela tá reclamando que a luz tem hora que tem queimada e acende e apaga. E ela deu até o número do poste aqui, eu não sei se funciona. 1S70. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu anotar aqui na minha agenda aqui. Peraí, eu peguei aqui. Qual é o nome da rua? Da Lila. Ih, caraca, meu. Agora a rua aqui que eu apaguei aqui para entrar outras. Da Lila. Eu te passo daí a pouco no ar. Mas eu te passo daí a pouco no ar, tá legal? Da Lila? Da Lila de. Não sei se é Almeida ou se é Vargas. Uma coisa qual é o bairro? Jockey. No Jockey. No Jockey. E outra coisa, tem dois postes. Um tá queimado e outro tá com defeito. Então, me dá o número do poste aí. Um S15 e um S70. 1,70. Eu vou pedir a Vera para... Se puder, passa meu telefone para ela ligar para mim aqui. Tá legal, passo sim, ué. Eu só não tenho aqui, Beto. Meu celular é 99127. 9127. 99127. 99127. Não, 99127 9632. 9632. Deixa eu ver se eu vou ver. 99127 9632. Tá certo, meu amigo. Ou no 2199-6761. 2199-6761. Ela tá nos ouvindo lá, já deve estar até anotando lá. Mas eu passo para ela sim. Ela me ligar aqui que eu vou ligar para Davi imediato para ver se ele consegue atender hoje. Que ótimo, meu amigo. Muito obrigado, Beto. A resposta imediata. Fica com Deus e um abraço. Tá bom, meu amigo. Deus abençoe. Estou ouvindo o programa direto aqui agora. Tá bom. Ok. Mas, Lúcio, a gente estava falando aqui do Eduardo Cunha e a gente vai pedindo a participação dos ouvintes, mas é meio complicada essa situação do Eduardo, né? 2 denúncias, já foi delatada, agora já tem uma denúncia.
e muito dinheiro lá fora, e ele disse que não tinha dinheiro e agora ele tem que voltar atrás, né? Mas é o que eu tava falando antes do Beto entrar no ar. Eu acho, rapaz, que ele é um cara muito inteligente, poderoso, é um cara malandro, ele sabe sabe o que tá falando. Não é à toa que chegou à presidência da Câmara. Eu não apostaria que ele vai sair tão fácil assim, não sei, mas é o que eu tava falando, não o defendo, não faço que nem petista que fica defendendo petista como Lula, Dilma, que são corruptos mesmo, bandidos. Não vou ficar aqui defendendo, por exemplo, Eduardo Cunha. Mas eu estou satisfeito, porque pelo menos assim, depois de anos, o Legislativo está independente do Executivo. O Legislativo está independente, ele inclusive se declarou contra, bate de frente, aí depois compõe. Então eu acho isso interessante, Agora só uma observação nesse negócio da reforma ministerial, eu tava vendo aqui, rapaz, para defesa, ministro da Defesa, Aldo Rebelo, comunista, PCdoB, brincadeira, cara. Porra, vamos um ouvinte aqui que eu quero ouvir a opinião aqui também do nosso parlamentar aqui, o Marco Rodrigues. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Nelson. Você fala de onde, Rogério? Fonseca, isso. Mas, Rogério, a gente está vendo aqui, o Eduardo Cunha agora está com o pescoço na forca, né? Está com uma denúncia para ser recebida. Se essa denúncia for recebida pelo STF, você acredita que ele será afastado? De jeito nenhum. Se for pela Câmara de Deputados, eu não acredito, não. Ele é o presidente da Câmara. É, o presidente da Câmara. Ele está com todo mundo na mão dele, né? João Dilma dividiu o ministério e deu 7 pro PMDB, e dentro dele o ministro está falando que é CPMF dobrado, de quem tira e de quem saca, indo para eles e indo para o Estado. Tira onera duas vezes, quando ele recebe e quando ele paga. Quando ele recebe e quando ele paga. Quando ele recebe vai para eles, quando ele paga vai para o Estado. É uma complicação tremenda, diz que é até inconstitucional, já estão falando, mas ele entrou polemicamente falando, né? Eu vejo o Eduardo Cunha, é quebra de decoro. Você acha que ele vai querer proteger a Dilma se ele está com risco para ser caçado mesmo? Ele tem muito risco para ser caçado, Nelson. Não tem como ele defender a Dilma, querer botar a Dilma numa boia e ele sai. Ele é meio traiçoeiro. Se não for para mim, vai todo mundo no mesmo bar. Então eu não acredito nisso, não. Você vê, o Ministério da Dilma diminuiu 8 ministros. 8. E não sei quantas secretarias para o status de ministro. É muito pouco, eu esperaria que diminuísse uns 20. Ficasse pelo menos com 19. Eu também concordo contigo. Para mim tem que ser uns 15, 20, pelo menos. Olha, 10% do aumento dele sai na urina. Não é nada 10% de salário dela. Esperaria 20% de redução dela, do Michel e da turma toda dos ministros. Não precisava nada não, é só tirar o dinheiro deles que estão lá fora e dos testes. E não precisa nem reduzir o salário, não. Não é isso? Corporativo. Eles não pagam nada, o Nelson. Sei disso. Você vê que eles comem tudo nas costas do governo, só vive viajando aí, comendo nas costas da gente, na viagem. Ela não come em casa e não paga nada. Vai lembrar o Lula quando saiu com 2 carretas cheias de presentes e o salário dele intacto, que nunca mexeu. Então esse cidadão que está aí falando agora que está cantando de galo, eu não acredito em nada disso que foi feito. Eu estou acreditando muito que quem vai sofrer é o povo. Olha, no Senado está correndo um projeto que ele está em planejamento. É o superendividamento da população. Tá certo. Ele tem um número aqui, é PLS, acho que é 382/2012. Só que vão demorar a fazer isso e os escritórios de advocacia vivem cheios de pedidos disso, dos velhinhos endividados sem condição de pagar. Diz que o consignado ali está pedindo que seja pago sem juro, porque é líquido e certo eles receberem. Não tem como você ver. Então você pegou 1.000, paga 1.000 sem juro. Você paga em prestações normais. Tá certo. Por que tem que pagar em prestação? E o cartão de crédito que está a 700% ao ano do rotativo, isso tem que cair. Não pode. Aí abre agora mais um consignado para os aposentados, que é um cartão que é mais ou menos diferente, mas é 5% fica comprometido da renda. Tá bom, meu amigo. Valeu. Então eu não acredito muito nesse impeachment dele, não. Se for depender dos deputados. Só se for pela lei e comprovado. Tá bom, meu amigo. Um abraço. Para vocês todos aí, bom final de semana e parabéns à mesa. Para você também. Mas, Marcos, até a gente falando aqui, aí vem um pacote aqui, né? STF decide se aceita ou não as denúncias contra o Eduardo Cunha. Enquanto isso,
autorizou a tomada de depoimentos na Operação Lava Jato dos ex-ministros Edeli Salvati, Gilberto Carvalho e José Disseu, do presidente do PT, Rui Falcão, e do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que serão ouvidos na condição de informantes. Inclusive, o ex-presidente Lula está também nesse pacote. Como é que você vê isso aí? Nelson, vem boa hora isso? O que acontece? Eu acho que quem não deve não teme, né? Eu acho também, né? Eu acho que já é um avanço, né, do STF hoje permitir, mesmo na qualidade de informante, é claro que assim, como informante você não tem compromisso com a verdade, né? Porque você não faz nenhum tipo de juramento, né? Porque você informante é diferente de testemunha. Mas tem valoração das respostas, que não pode esquecer que o informante, eu já participei de audiência com o informante. O informante, às vezes, ele se torna até que o juiz pode fazer a valoração das contradições. Com certeza. Então, eu acho que é um avanço. Permitir que o ex-presidente, tanto do Lula quanto o Rui Falcão, do presidente do PT, como os ministros que fizeram parte do governo Lula, porque como grande parte da operação, das fraudes, né, descobertas pela Operação Lava Jato, se deram no governo Lula, e muitas das pastas que tiveram envolvimento dessas pessoas que o STF agora autorizou ser ouvidas como informante, eu acho que vai sair coisas novas aí para o projeto, porque tem barata para sair dos escombros. Essas pessoas não têm acesso às informações que a Lava Jato e a Polícia Federal tem, que a Operação Lava Jato tem, né? Então, é o que você falou, pode se contradizer. As contradições são fortíssimas. Pode confirmar alguma coisa que alguns já tenha dito. As histórias podem bater, né? E aí pode levar a consequências bastante positivas, entendeu? Porque eu não creio que tudo isso que aconteceu, as pessoas que foram convidadas agora não tenham tido acesso. Sim. Não cabe mais aquela coisa de, eu não sabia, eu não ouvi falar, não passou por mim. Eu não creio. Eu acho que foi um avanço, eu acho que vamos ter bons resultados dessa nova iniciativa aí do STF. Eu não me esqueço que uma vez, Lúcio, eu estava numa audiência, o juiz presidindo a audiência, e a parte do réu resolveu pedir o juiz para ouvir uma pessoa. Essa pessoa, ela era amiga, ou parente, não me lembro bem o detalhe, e ele insistiu, o juiz falou, mas é informante, não tem valor. Não, excelência, eu gostaria que Vossa Excelência ouvisse, que ele tem todos os detalhes, tudo bem. Então o juiz mandou entrar. E essa testemunha detalhou tudo do acidente, tudo bonitinho. Distância, onde a pessoa estava, com todos os detalhes que favorecia. Aí o juiz perguntou, qual era a cor do carro? Ele não soube responder a cor do carro. Ele sabia todos os detalhes, mas não soube responder a cor do carro. Olha só que complicador, né? É verdade. Né? Então tem essa... Eu fico pensando, é lógico que é na proporção completamente diferente, mas eu estou dizendo aqui o que é um informante sentado numa mesa de audiência. Em que você pergunta assim, um presidente da Petrobras, aí se o juiz tem uma informação que na época dele acontecia isso e aquele outro juiz pergunta, aí houve isso, não... ele vai parar. Quer dizer, esse momento é que o julgador vai penetrar naquelas entrelinhas, não é mesmo? Com certeza. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Mas então eu vejo aí os petistas comemorando a degola do Eduardo Cunha, o vereador. Mas eu vejo também a importância hoje, que ele sempre foi um aliado, de como esse homem pode proteger o próprio PT e o governo petista. É verdade. Apesar do Eduardo hoje ter negado várias vezes, né, a existência de recurso muitas vezes, de manhã e da noite teve que engolir. Eu não sei qual vai ser o comportamento dele hoje, porque vai colocar ele numa situação bastante constrangedora pelo fato dele hoje, da posição que ele ocupa e da relevância que ele está hoje no cenário nacional, que a gente sabe que hoje ocorreu um desentendimento entre o Poder Legislativo, entre a Câmara, né, e entre o governo federal, que na cabeça, pelo pouco que a gente pode ver de fora, existe um envolvimento mútuo.
Então, muitas das movimentações do presidente do Congresso se deu muito pelo que a gente podia perceber nas entrelinhas, que dizia o seguinte: vocês vão vir me investigar, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Né? Então, a gente vê muita retaliação em função disso. Como quem diz, administra aí que vocês também estão na mesma situação que eu. Vamos segurar tudo? Então é aquilo que eu falo. Telhado de vidro, né? É aquilo que eu falo. A gente vai sair dessa crise melhor do que a gente entrou. Causou um estrago muito grande no nosso país, vem causando. Mas eu não vou ver isso não, vereador. Eu não vou ver essa mudança não. Você é jovem, mas eu não vou ver não. Nós vamos sair dessa crise melhor do que a gente entrou, porque... Nós não recuperamos isso aí em menos de 20 anos, vereador. A gente não vai recuperar, mas o que eu digo, abriu uma janela para uma coisa, para uma realidade que sempre existiu, mas que nunca veio a público como veio dessa vez. E o Brasil e as pessoas, elas estão reagindo a tudo isso, porque quem está sendo o maior impactado é a população. O país vinha numa direção de crescimento significativa, sabe? Em função de tudo isso, você vê o caos que está no nosso país. Você pega o jornal a todo tempo. A gente discutiu aí a questão da CPMF, por exemplo. A saída, muitas das vezes, para a má gestão e para os problemas que foram criados pelo governo federal e pelos governos, de modo geral, quem vai pagar a conta é a população. Porque a gente sabe, a CPMF, ela vem para beneficiar qual ministério? O Ministério da Saúde. Que esse recurso é normalmente direcionado para a saúde. O Ministério da Saúde foi parar na mão de qual partido? PMDB. Esse partido é uma das maiores bases do Congresso Nacional, que é quem tem o dever de aprovar ou reprovar a CPMF. Eu já escutei, li essa semana aí, que a CPMF que não queriam, hoje diz, esse ano não dá a CPMF, é óbvio. Para você alterar código tributário, você tem que alterar no ano para poder valer no outro. Lógico, com certeza. Então, por isso que esse ano jamais daria. Não, esse ano não dá. Eu duvido muito, ano que vem é um ano de eleição, a gente sabe que o PMDB participa em muitos municípios no país, né? Tem um controle de vários municípios, de várias cidades. Eu acho muito pouco improvável que a CPMF agora, mediante esse novo posicionamento, não venha a ser aprovado. E mais uma vez, quem vai pagar a conta é o quê? É a população, de um modo geral. Bom, eu acho que nós já estamos pagando. Agora o problema é pagar o juro depois disso tudo, né? Isso é complicado, né? Com certeza. E você vê que é um posicionamento de aumento de impostos que, a nível nacional, que eu acho que a CPMF vai acontecer. Hoje a gente já vê o governador aqui do estado, a Assembleia, ontem, se eu não me engano, falando de aumento de PVA. Hoje a gente já vê, no Globo de hoje, até uma matéria falando que no meio do orçamento pode estar disfarçado o aumento de impostos. As pedaladazinhas? Então... Meia pedalada. Meia pedalada. Quem sempre... aquele ditado antigo que acorda sempre rebenta do lado mais fraco. A gente já está sentindo isso na economia. Tá todo mundo reclamando, o movimento não tá legal, as pessoas estão segurando dinheiro. Você deve ter visto na internet o Lula chorando porque foi hostilizado pelos seus... pelo povo e tal, ele chorando. É um artista. Será que o povo tem que rir, tem que bater palma pra Lula? Lula é um artista, acho que ele tinha que estar fazendo novela da Rede Globo, cara, aquela novela das 9, porque ele é um artista, aquele cara. Ele é um artista. E não foi só... Chorou legal mesmo, mas... Eu vi a lágrima descendo. Pois é, lágrima de crocodilo mesmo. Será? Com certeza. Eu acho que é. Não, mas o povo... Nós tivemos flagrantemente aquelas vaias que eles levaram aí quando a Dilma, né, foi e ela não pode aparecer em lugar nenhum desprotegida, senão é capaz de levar até uma porrada, né? Ela. Eu não daria e nem incentivo isso. Mas eu acho. Mas o povo agora, daria. Que tá doendo hoje, eu fui no mercado, vou até mandar um recado aqui pros meus amigos. Eu tenho uns amigos em Marambaia que quando eu dou o preço daqui, eles dizem que lá em Marambaia é mais barato. Mais barato. Sei. É R$3,70 é o quilo de sal, Cisne. Mas o povo brasileiro em peso, 90%, tá reclamando. Cara, o sal, R$3,70, você quer mais o que, vereador?
É verdade. O sal que salgado. Era um dos produtos mais baratos. Cara, é de centavos. Centavos, irmão. Você sabe o que eu vejo quando o dinheiro realmente perde a expressão? É quando a gente começa a não fazer questão de 10 centavos e dar o troco. Eu não tenho 10 centavos para te dar o troco. Deixa pra lá. Isso é Bem lembrado. Bem isso colocado, aí... Né? Eu me lembro que quando fizeram o real, alguém disse assim, você vai ficar de 4 pés atrás de 1 centavo. E realmente, caiu 1 centavo, a gente ia lá e pegava. Hoje, nem centavo você vê mais, vê? Às vezes 20 centavos, não, pode ficar. Fica aí, deixa aí. Deixa pra lá. Essa é a maior prova de que o dinheiro perdeu o valor, vereador. Verdade. Ou você não faz questão, ou você faz questão de 20 centavos. Faço questão. Vai aí, mão de vaca ainda. Tá certo. Olha, nós vamos chamar pro intervalo e a gente vai voltar aqui. Nós temos uma entrevista prometida com o vereador Marlo Costa. Vereador Marlo Costa, que é um político, né, que foi eleito pelo PT 2 vezes, militante, né? Se elegeu pelo PT em 2 mandatos, foi candidato a deputado. E me parece que teve quase 20 mil votos, se não me falha a memória, para deputado, mas pelo PT. E eu não sei qual é a dificuldade que ele teve, que ele mudou de partido e foi bater bola com o Romário, né? E eu até esperava aí, tava todo mundo dizendo que ele ia para um outro partido, que é o PSD, mas aconteceu o seguinte, ele foi bater bola com o Romário e a gente quer saber quantos gols o Marlo vai fazer. Agora, antes a gente quer saber por que ele saiu do PT. É isso que o povo quer saber, meu amigo Marlo. E daqui, não perde não daqui a pouco, tá legal? Marlo Costa, vereador de São Gonçalo, 2 mandatos pelo PT, foi candidato a deputado pelo PT. E nós queremos saber o que aconteceu com o vereador Marlo Costa. É com você, Pedro Luca. Não sai daí não que a gente volta já, hein? Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Fluminense. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Olha, no primeiro bloco nós falamos sobre a Operação Lava Jato, né? E o Eduardo Cunha aí tá com a corda no pescoço, né? Tá precisando de quem puxa, né? Mas, não sei... Acho que os petistas estão apostando, mas não vão puxar a corda, não. Vão deixar o cara... deixar o cara na boa, né? Porque, na hora do enforcamento o cara pode falar alguma coisa, né? Enforcar o outro. Aí tem uma laçada só. E falar nisso, nós falamos aí também, né? Do pessoal que vai ser ouvido aí pela Operação Lava Jato, né? Até o Lula tá no meio, hein? Olha, negócio complicadíssimo. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro nosso amigo Show, que tá lá no Rio do Ouro nos ouvindo, né? E também ao Celso Arduim, são nossos ouvintes aí assíduos, aquele abraço, né? Quero mandar também um abraço pro meu amigo Adilson Soares, lá em Jaguarembé, que também está nos ouvindo. A Cailza do Joca, aquele abraço. E lembrando que deixa eu ver aqui, que eu acho que eu já tenho aqui o nome da rua, não sei não. Deixa eu ver aqui se já tem o nome da rua. Não me passaram o nome da rua ainda não. Rua da... Beto, olha, Rua da Lila de Almeida Vaz. Tá legal, Beto? Bom, Beto que já anotou aí o número dos postes, aonde está faltando energia. Bom, olha, daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista aqui importante com o vereador Marlo Costa, né? E você não perde não, tá? Não perde, sai daí não. Nosso telefone de contato é 21 25 30 90, né? Mas nós temos aqui o tema também sobre o social, né? E a publicidade da mídia informativa, né? Olha, negócio complicado. Nós sabemos que as emissoras, os jornais, a mídia convencional, né? Os veículos estão passando por dificuldades, né? E as redes sociais avançam, né, Lúcio? Sim. Inclusive eu tenho visto postagem sua ali dando centenas e centenas de acessos, né? Algumas dão até milhares, né? Principalmente quando a gente coloca
uma coisa que o povo se identifica, geralmente coisa ligada à violência, tráfico de drogas e assassinato, essas coisas aí dão milhares e milhares de acessos. Agora, as redes sociais vieram para ficar, graças à internet, que muita coisa aqui no Brasil que a gente está conseguindo fazer, todas essas manifestações que nós tivemos aí nos últimos anos, nos últimos meses, tudo isso devido às redes sociais, à internet, à mídia social. A gente hoje pode entrar e ver ao vivo, na hora, uma coisa que está acontecendo, poxa, lá nos Estados Unidos, a gente pode ver no ato, instantaneamente, uma notícia importante lá em Brasília, o desenrolar dos acontecimentos. Pode flagrar, por exemplo, coisas como aqueles policiais que fizeram uma situação forjada lá no Rio de Janeiro e replicar isso para todos os cidadãos. Uma pena que 99% dos brasileiros, mais ou menos 99%, não se interessam por política, não se interessam por essas coisas que interessam de verdade, estão anestesiados, eles se importam mais com o jogo de futebol, se importam mais com o lazer, com festa de noite, com outras coisas, do que com essa ferramenta extraordinária que é a internet, usada em prol da política, em prol da cidadania. É uma pena, infelizmente. A gente aqui fala para poucos. É lógico que a gente fala para pessoas com qualidade, mas é uma porcentagem muito pequena se comparado com todos os cidadãos e eleitores, né? Infelizmente. Parece, Marco, que cada dono de um celular virou um jornalista, né? Hoje... Um comunicador, não é isso? Hoje é o que eu coloco sempre, né? Até as pessoas às vezes precisam ter mais responsabilidade ao publicar determinadas questões, porque o que a gente vê é um interesse muito grande em publicar tragédia, em publicar desgraça, né? Na minha aliança de Facebook, eu deleto todos que vêm, não aceito. Eu também sigo por esse caminho. Não publico. E eu, como o Lúcio falou, uma coisa que eu bato muito na tecla aqui, o meu sonho é que as pessoas descubram, né, a importância da política na vida de todo e qualquer cidadão, porque eu digo que assim, as pessoas, quem não gosta de política normalmente é impactado pela política, né? Quem não quer saber de política acaba sendo, porque é uma coisa que não depende da vontade da pessoa. Se ela não quiser saber, alguém vai querer por ela e vai decidir por ela, né? Então é uma campanha que eu faço sempre, que eu cobro uma participação maior, mais efetiva, porque na minha função, no cargo que eu exerço hoje, a população muitas das vezes reconhece, Nelson, o vereador que acompanha o caminhão de luz para trocar a iluminação. Vocês são muito filmados ali, né, por celular, não são? Muita coisa. Quando você vai falar alguma coisa, alguém fica filmando e mandando, exportando, né? Hoje as pessoas confundem muito. Eu já escutei isso de muita gente. Fala, vereador, você vai ter muita dificuldade de se eleger. Eu falei, mas por quê? Porque você fica muito aqui na Câmara. Você é um cara que combate muito o governo, Eu falei, mas a função principal do vereador é fiscalizar e legislar. Não é andar na rua ao lado dos caminhões de iluminação pública. Não é ir para a rua acompanhar a obra, sabe? Você fiscaliza a execução, o contrato e tal, mas parece que você é detentor daquele serviço. Então, o povo nem sabe direito a função do vereador, o que é certo, o povo entende como errado, e o que é errado a gente entende como certo. Como você colocou aí, Nelson, a pessoa, para ter acesso a uma iluminação pública, ela precisa conhecer alguém no poder público, quando na verdade é uma coisa que é direito, deveria ser direito dela. Lamentável. Aí se não tem o Beto da garagem, se não tem o vereador A, o vereador B, o vereador C, a pessoa não tem acesso ao serviço público. Porque a gente vive num cenário que a gente, em pleno 2015, a gente precisa ter uma máquina pública eficiente, né? Uma máquina pública que eu falo, democracia, as pessoas acham que democracia é só direito de votar. Mas a palavra democracia, a gente já discutiu isso aqui, ela tem um conceito muito mais amplo, que é acesso. Acesso à saúde, à educação, à infraestrutura, a tudo. É você ter acesso, você ter o direito, você fazer uso do seu... Já que você cumpre com seus deveres, você requerer os seus direitos. Só que, infelizmente, a gente vive num país que a gente precisa
de alguém para ter acesso a uma coisa que é nossa por direito, entendeu? Então essa é a realidade que o nosso país vive, e eu, como político, eu trabalho na contramão disso. Eu luto por um Estado mais inclusivo, que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos básicos e necessários, entendeu? Que não dependam de um agente político ou de um amigo para poder ter acesso a determinados serviços. Direito. Nós já fechamos aqui a linha, um contato com o vereador Marlon Costa, né? E eu sei que ele está com uma agenda cheia, e a gente vai falar rápido aqui com o vereador Marlon Costa. Bom dia, vereador Marlon Costa. Bom dia, Nelson. Bom dia aí todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Nós estamos... uma satisfação estar participando do programa. Nós estamos aqui na nossa mesa com o Lúcio Carlos, né, que é empresário da Nitnet, e também com o seu colega vereador Marco Rodrigues. Grande abraço aí pro Lúcio aí, pro Marco aí. Saudações. Abraço, saudações. Mas, vereador, o que nos leva a esse contato contigo é justamente, né, nós sabemos que você sempre foi um militante do PT, foi eleito vereador 2 vezes pelo PT, né, está no atual mandato, veio pela sigla petista e foi candidato a deputado, teve uma expressiva votação dentro do Partido dos Trabalhadores. E agora corre notícia aí forte, todo mundo sabe, né, que você saiu do PT e foi para o PSB de Romário. Isso é verdade, né? Exatamente. Eu recebi o convite do senador Romário para integrar as fileiras do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, e ajudá-lo no projeto político do PSB para o Estado do Rio de Janeiro. Sim. E agora, bom, sempre tem uma motivação. Quais seriam os motivos efetivos que você teria deixado o PT, já que você tinha uma linha ideológica muito fechada dentro do PT, como a gente recebe essas informações? Há muito tempo eu estava insatisfeito, Nelson, com a conduta do partido. O partido cometeu diversos erros ao longo dos últimos anos, dirigentes nacionais do partido, inclusive, envolvidos em escândalos de corrupção, presos, e o partido não fez nenhuma autocrítica, não houve nenhuma reformulação da conduta dos dirigentes, não houve nenhuma punição interna para as pessoas que cometeram esses desvios, esses maus do partido, muito pelo contrário, tentado se justificar o injustificável, sempre passando a mão na cabeça de gente que cometeram malfeitos. Então, isso era um elemento. Um outro, o PT se distanciou da sociedade brasileira, deixou de dialogar com os movimentos sociais, virou um partido burocratizado, e que a luta pelo poder e a questão nacional sempre passou a prevalecer nos últimos anos, desde quando o Lula ganhou a primeira eleição para presidente em 2002, onde as instâncias interiores do partido, com os diretórios municipais, diretórios estaduais, mas especialmente os diretórios municipais, ficaram subordinados à política nacional. Então, o debate dos municípios deixou de existir porque a tão falada política de alianças era mais importante. A governabilidade nacional, a política de aliança era mais importante do que o debate interno do partido, a discussão dos problemas das cidades. E isso era um dos problemas, mais um dos problemas que a gente verificava, além de outras questões, como, por exemplo, a intransigência do PT no sentido de posicionamentos na defesa do aborto, enfim, posicionamentos que não condizem com o meu pensamento pessoal, enfim, os meus valores éticos, morais, religiosos. Então, é um conjunto, um somatório de questões que fizeram a sair do PT, algo que já ninguém ficou surpreso. Nem dentro nem fora do partido ficou surpreso com essa minha saída. O distanciamento era natural ao longo dos anos. Sim. Inclusive, o comentário que tinha, a gente falar de candidatura é complicado, mas de pré-candidaturas, ou um nome que estaria à disposição do PT na época, que você poderia ser candidato a prefeito pelo PT. E hoje, se o PSDB também, se você
exigir isso de você, para você ser candidato a prefeito, você estaria nessa linha, aceitaria, iria para o sacrifício de ser candidato a PT, a prefeito pelo PSB, ou hoje o seu partido PSB é da sustentação do governo Neilton? Não, não é. O partido PSB, um partido de oposição ao governo Neilton, o senador Romário me convidou para encabeçar a chapa do partido no ano que vem como candidato majoritário, como candidato a prefeito. O senador Romário foi muito claro nesse convite e eu estou à disposição do partido. O processo de convenção está longe, é só ano que vem, mas meu nome está à disposição e é o único nome que o PSB tem hoje na cidade para disputa da prefeitura, colocado e referendado pela executiva estadual, pelo presidente estadual, que é o senador Romário, é o meu nome. Sim. A questão é política, gente. Você sabe que nosso partido, nosso programa é um partido, tem um partido ou um ideal das questões políticas. E não sei se você chegou a ver uma entrevista que eu fiz com o Miguel Moraes, e ele falava também que se licenciou do PT e que estaria de saída do PT se o seu futuro político desejasse isso. E até criticou que a sua candidatura e a candidatura de José Luiz Nance e também do Dilson Drummond seriam anuladas porque o prefeito Neilton estaria fazendo isso. E agora eu tenho uma informação assim de beija-flor, mas de beija-flor que sabe carregar água no bico, de que Miguel Moraes está de malas pronta para ir para o PSB. Isso é uma coincidência, ironia do destino? Como é que você está vendo isso? Eu acho que enfim, algo também que eu vejo natural. O Miguel tem feito críticas ao PT ao longo dos últimos meses, tem mostrado publicamente desconforto com o PT também. Sim. E me parece que ele deve tomar a mesma atitude. Eu tenho informações também de que ele está em conversações com o PSB e será muito bem-vindo no PSB. Sim. Agora, se essa linha do Romário é justamente desenvolver uma candidatura majoritária, como você acaba de informar, qual é a linha, por exemplo, hoje que você tem de prioridade de São Gonçalo, que, por exemplo, vem sendo desprezada ao longo desse tempo pelos governos passados e do atual governo Neilton Mulim? Infelizmente, nós não temos hoje uma administração municipal presente no município, nem uma liderança política na figura do prefeito que seja uma referência estadual. Isso é um problema hoje muito grave para São Gonçalo, que a representação política, a representatividade política hoje da cidade, ela é muito menor, ela é muito aquém do seu tamanho. Uma cidade que é a 16ª do país, que é a 2ª do estado em população, hoje a gente não tem uma voz ativa nem no governo do estado, nem no governo federal, e quando a gente analisa a administração municipal, a atual administração municipal ela é um desastre, a gente ser muito brando, inclusive, na qualificação. E temos que ter um projeto diferenciado para São Gonçalo, um projeto de governo que você envolva a questão do planejamento. São Gonçalo não tem o costume de planejar o seu futuro. Então a gente tem que ter um programa de governo onde a gente planeja as ações de governo a curto, médio e longo prazo. É urgente São Gonçalo desenvolver mecanismos de atração de empresas, de aumento de arrecadação. Tudo isso é possível. É possível, Nelson, aumentar a arrecadação própria da prefeitura, que a gente tem um orçamento de mais de R$1 bilhão, sendo que apenas 200 milhões é de arrecadação própria, de receitas próprias, não chega a 200 milhões. Sim. É possível a gente aumentar a arrecadação de tributos sem aumentar imposto, sem aumentar IPTU. Basta que você tenha uma política tributária adequada, que você possa cobrar de quem realmente merece ser mais cobrado. Tem muita sonegação em São Gonçalo, a gente tem uma dívida ativa de mais de R$1 bilhão, quase que impossível de ser cobrada, porque a gente não tem mecanismos hoje de controle. Então, a gente precisa ter um governo que atenda aos interesses da população e que se modernize, e que prepare São Gonçalo para o presente e para o futuro. Sim. Tem que resgatar. Existe uma herança imensa que a gente tem que resgatar de ações que o município não desenvolveu em prol da população, seja em saúde, seja em educação. Agora, a gente vai começar a conversar com a sociedade, o PSB vai conversar com a sociedade de Bom Talento, a gente vai desenvolver
uma série de seminários para a gente debater os temas mais importantes, para que a população também possa dizer quais são os problemas, para a gente formular uma proposta de governo, trazendo as soluções para a população moçalense. Ô, vereador, só para a gente concluir, confesso que eu já tomei muito seu tempo. E olha só, nós sabemos que os governos passados sempre alimentaram aquela bancada antiga que chamava os vereadores cascudo, que tem 4, 5 mandatos e que virava, dava soco na mesa, e que o prefeito nunca podia ceder, deixar de ceder aqueles que eles chamavam na popular de cascudo, né? Não vou citar nomes aqui porque seria deselegante, né? Mas hoje como é que você vê? Hoje nós temos uma bancada jovem na Câmara de Vereadores e tem aquela bancada antiga do chamado cascudo. Como é que você vai trabalhar isso aí, valorizando mais as ideias antigas ou mais as ideias novas, já que nós precisamos mudar esse Brasil e só muda com a juventude? Trabalhar com a colaboração do Poder Legislativo. O prefeito tem que trabalhar em colaboração com o Poder Legislativo. O atual prefeito ignora o Poder Legislativo, ele não ouve os vereadores. Os vereadores, sejam vereadores mais experientes ou mais recentes, a gente tem hoje uma Câmara de vereadores novos, 2/3 da Câmara foi renovada na última eleição, antes é uma legislatura jovem, são os vereadores que estão na rua, ouvindo os problemas da população, conversando com as pessoas, espalhados pelos bairros da cidade. Então, o prefeito não pode prescindir de dialogar com a Câmara, dialogar com os vereadores, que são representantes da população, são fiscais da população, e o prefeito, o gestor, ele tem a obrigação de ouvir a Câmara, de ouvir os vereadores. E só o prefeito que tem essa capacidade de dialogar, de escutar os problemas da população, e os vereadores são um instrumento também para escutar os problemas da população, é que a gente vai resolver os problemas de São Gonçalo. Agora, o prefeito é uma pessoa encastelada no seu gabinete, que ninguém vê o prefeito em um evento público. Eu estou agora, nesse momento, em evento público no centro de São Gonçalo. Enfim, tem aqui centenas de pessoas no evento onde eu estou agora, e a gente circula na cidade. A gente não vê isso do prefeito. Quando o administrador público, quando o representante eleito foge da população, se distancia, isso não pode dar certo, não pode gerar um bom governo. É essencial para o governante ele, pelo menos, ouvir as pessoas, ter humildade em ouvir as pessoas. O atual prefeito, me parece que esqueceu dessa característica importante na política, que é a característica que todo político tem que ouvir as pessoas. Tá certo. Ô, Marlon, você fica à vontade aí. Muito obrigado aí por você conceder essa entrevista pra gente. Eu sei que você tá com um compromisso e a gente já falou bastante. Aí você conclui aí com o que você desejar falar e sucesso aí na sua caminhada. Obrigado, Nelson. Te agradeço pela oportunidade de estar participando aí do teu programa. Um programa que tem uma grande audiência, tantos anos você como comunicador, e passou por diversas rádios, e agora na Fluminense, sempre defendendo o interesse público, defendendo o interesse da população. Então é uma alegria a gente poder participar. E quero dizer que agora no PSB, o PSB vai conversar com a sociedade gonçalense, a gente vai dialogar, a gente vai formular um projeto para a nossa cidade para os próximos anos, e eu espero que esse projeto possa vir a ser um projeto vitorioso no futuro muito em breve. Tá certo. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Marlos. Bom, nós acabamos de falar com o vereador Marlos Costa, né? Marlos que saiu do PT, hoje está no PSB, e tem uma incumbência, né? Aí do senador Romário de caminhar, né? Mostrar uma linha. Mas, vereador, e aí o Marlos bate justamente na tecla que você sempre bateu aqui, que o prefeito Neilton Molim, ele vira as costas, realmente, não só para a população, como para vocês, vereadores. Parece que isso está virando coro, né? Não, isso... É um coral, né? Isso até é uma informação que chegou para a gente, né? Como você falou de um tem um beija-flor carrega uma aguinha no bico, né? Que o prefeito deixou claro que não conversaria com empresários e nem com vereador. E como o vereador Marlos falou com bastante propriedade,
O vereador Zé Carlos até brinca com a gente lá, que ele diz que o vereador, como o próprio nome do diz, ele vereador, né? Que é o que está mais próximo ali da população e que tem condição, né, de contribuir para que o governo faça um bom governo, porque são 27 vereadores ouvindo a população. E o que a gente sempre colocou, né? Eu particularmente tentei inúmeras vezes, nas vezes que sentei com o prefeito, levei para ele propostas para a nossa cidade, para transformar a nossa cidade, para melhorar. E muitas das vezes não fomos ouvidos, né? Você vê que a gente já vai para findar o 3º ano de mandato. Em 3 anos, acho que a gente conseguiu se reunir com o prefeito umas 3 vezes. Então é muito pouco tempo, né? Para uma cidade, para quem está comandando a cidade de São Gonçalo, conversar com quem tem o poder de fiscalizar, porque as pessoas confundem. E ainda mais em São Gonçalo hoje a gente tem uma oposição muito presente, muito bem preparada, muito ativa, que a oposição ela executa um papel muito importante, né, dentro de qualquer governo, que ela ajuda o governo a fazer um governo melhor, porque ela vai lá e pontua as questões que não funcionam para que o governo ajuste. Só que o que a gente tem visto, né, principalmente no poder legislativo gonçalense, e na figura do prefeito, né, as pessoas colocam que a cidade nunca se avançou tanto na saúde, nunca se avançou tanto na educação, criaram vários projetos, mas quem está lá na ponta não sente isso, né, não sente a sensação de que mudou, né, ainda mais o atual prefeito para se eleger. Essa semana saiu aí uma matéria no Globo ontem, se eu não me engano, acho que ia reproduzir hoje, né, de todas as propostas que o prefeito de Niterói estabeleceu na campanha, quais que ele já cumpriu, qual que está em curso, quais que ele não vai cumprir, né? E a gente tinha que fazer o mesmo em São Gonçalo, porque as propostas foram ousadas. Eu sempre bati na tecla de que quem prometeu, quem orientou o atual prefeito a assumir compromissos que ele assumiu, não conhecia a realidade de São Gonçalo, né? Tenho batido na tecla desde o início do ano que nós vivemos uma crise econômica nacional, uma crise política, e que deveríamos fazer determinados ajustes nas contas públicas do município. Você vê a dificuldade do Estado aí para honrar salário, e a gente começou a ver ontem na nossa cidade, Nelson, uma coisa que eu já venho falando desde o início, quando tive acesso à prestação de contas do ano passado e identifiquei uma queda nas transferências, na receita do município da ordem de quase 50 milhões de reais. E sinalizei a todo tempo, montamos inclusive uma comissão conjunta de Orçamento e Finanças e Constituição e Justiça na Câmara, para que a gente acompanhasse os contratos, né? Solicitamos diversas informações ao Poder Executivo, para que a gente pudesse avaliar e ajudar e ver se o município, cumprindo o nosso papel de vereador, mas infelizmente o Poder Executivo não atendeu as nossas solicitações. Inclusive essa semana as comissões vão estar acionando o Ministério Público. Isso não essas informações, ela não é de ordem legal? Com certeza, elas deveriam estar disponíveis. Não há descumprimento? Deveria, totalmente. Por isso que hoje, essa semana... Não sei se é a lei orgânica. Não, é a lei orgânica do município, é a lei de transparência. Que o acesso à informação não é só do vereador, não, é de qualquer munícipe. Ele tem acesso a toda e qualquer informação. E como a Câmara de Vereadores, que eu acho que demonstra, né, o que o vereador Marcos falou com muita propriedade, total desrespeito do prefeito com a Casa Legislativa, onde não responde aos requerimentos e às solicitações de informação. E aí nós vamos tomar as medidas legais, judiciais, vamos estar acionando o Ministério Público para que nos ajude, porque para que a gente tenha acesso a essas informações, porque sem elas a gente não consegue desempenhar o nosso trabalho. Então, hoje a gente vive um momento que é de reflexão e que é de ação, que já está impactando. Por exemplo, nos últimos dias, a nossa cidade já está com a capacidade dela, por exemplo, a empresa de lixo, que essa semana, mais uma vez, não sei se você acompanhou nos noticiários, a gente bate na tecla que a licitação, o conselheiro do Tribunal de Contas pegou e acionou o Ministério Público dizendo, esse prefeito não respeita essa casa. Não respeita. E cobrou deles providências, e aí no dia seguinte publicou-se a licitação do lixo agora para 4 de novembro. Só que qual é o problema?
tudo que a gente vinha sinalizando no início do ano, porque é um período de crise, então tem que reduzir os gastos. A empresa de lixo, a de coleta de lixo e de limpeza urbana, está trabalhando hoje com 50% da sua capacidade, porque não recebe do município e com isso não tem condição de prestar um serviço de qualidade à nossa população. Já volto a você, eu quero falar do lixo, porque lixo para mim hoje se tornou matéria de ouro, né? Para muitos que querem faturar, não é isso? E aí eu vejo Niterói avançou com o negócio da Cleaner, quer dizer, e hoje o município de São Gonçalo poderia ter exatamente o mesmo trabalho. E era Vamos ao ouvinte. Alô? Alô, Nelson? Bom dia. Aqui é Elza, amiga do Gustavo. Ô, dona Elza, tudo bem? Tudo. Gustavo hoje é por aí, não? Não, João Gustavo hoje está mergulhando, está na Bahia lá catando lixo. Aí dá, é bom, Bahia, aqui em Niterói. Ele disse que começou na Bahia e vai passar aí no Rio aí da onde a senhora mora aí. Ele até citou ainda há pouco que tem muito lixo aí na Ari Parreira. Não, aqui na Praia de Caraí não tem muito não, tem muita gente que colabora. Ah, então tá ótimo. Aí o Dark também não está, né? Não, o Dark não. Então nós estamos aqui com o Lúcio, né, e o vereador Marco Rodrigues. Ah, prazer em conhecê-los. Eu tive um amigo que eu não vejo há muitos anos, que foi vereador de São Gonçalo, Gilson Aguiar. Sim. Gilson Aguiar, né? Então eles vão ter fazenda lá em Samos. Sim. Aguiar, os vão ter pousada Dalva Aguiar. Tá certo. Dá um abraço aí nos vereadores que estão presentes, abraço para você. Tá bom. O Pedro Lucas que atendeu. Pedro Lucas é gente boa, né? Maravilhoso. É isso aí, dona Elza. Obrigado pela sua participação. Nada. Fica com Deus. Você também, Deus. Mas valeu, dona Elza. Obrigado. Fica com Deus. Lúcio, mas aí quando eu vejo aí, por exemplo, o próprio vereador, o próprio Marlon, falando sobre essa situação do prefeito. Não houve vereador, não quer papo com empresário, né? Você é empresário, você sabe quanto dói isso aí. Não quer papo com o pessoal o pagador de imposto. O que esse cara quer? Inclusive, Neilton, está aqui aberto. Tenho admiração pessoal por você, tá? Eu acho que você é um cara bom de voto. Sempre foi. Agora, acontece o seguinte. Levou meu voto? Levou, e daí? Bom, não sei. Levou, e agora? Agora acontece o seguinte, a crítica geral. Nossos microfones estão abertos, não tem nada contra você, pessoal. Eu estou falando da parte administrativa de prefeito Neilton Molin. Administração Neilton Molin. Então não tem nada a ver de pessoal. Pessoalmente, eu tenho uma admiração por você. Mas como é que você vê um prefeito que não atende o povo, não quer papo com o vereador nem com o empresário? Eu votei nele no segundo turno da última eleição. Eu votei na Graça Matos no primeiro turno e no segundo turno eu votei nele, no Neilton Molin. Tava junto, tava tudo bem. Tava e foi melhor, eu acho, que Adolfo Conder ter assumido. Mas é o que você falou e o que o Marcos Rodrigues falou aqui, o vereador. Ele não procura os empresários. Nem a Tema, que é um curso tradicional de mais de 30 anos na cidade, nem a Nitnet, um provedor com mais de 20 anos, foi sequer procurado para poder fazer absolutamente nada, dar proposta de preço de absolutamente nada. Projetos de colocar internet, Wi-Fi em São Gonçalo. Por que a Nitnet não foi convidada a dar preço, a fazer algum tipo de permuta, de parceria? Como aqui em Niterói nós temos com a Neltour, da prefeitura, a Nitnet bota a internet Wi-Fi de graça no MAC, no Teatro Oscar Niemeyer, lá no Parque da Cidade e na própria sede da Neltour, e não recebe nada em troca, uma parceria, em troca de poder divulgar. Lá em São Gonçalo, a gente não foi procurado para nada, cara. Para nada. Tem a questão também da passagem que ele prometeu, a 1,50. E aí, pegando as camadas mais populares da população, o pessoal mais humilde. E aí? Não cumpriu. Com relação ao Marlon Costa, eu digo o seguinte, eu já falei isso aqui uma vez. A nível municipal, essa questão de esquerda, direita, se o cara é do partido, não conta muito, não. Creio eu que conte mais a capacidade do gestor, a capacidade do vereador, seja ele do PCdoB, seja ele do DEM, seja ele do PMDB, não importa muito a questão ideológica, não importa muito, né? Por quê? Porque ele era do PT durante muitos anos do PT e agora está no PSB. Eu só digo o que eu sempre já disse aqui e digo na internet, boto no Facebook.
caso o Marlon Costa, hein, o vereador, tenha o apoio de Aparecida Panicete, eu vou fazer o possível para que ele não chegue lá, porque para mim o grande problema de São Gonçalo hoje, mais do que Neilton Molim, se chama Aparecida Panicete. Ela deixou uma herança maldita para a cidade, fez uma pancada de coisas erradas, tem inúmeros processos, está inelegível, ficha suja, coisa do gênero. Se ela apoiar o Marlon Costa, em troca de ele eleito, ela ter uma grande ingerência no governo, várias secretarias, meu amigo, não vai ter meu voto. Não vai ter meu voto. Ou é o que ele acabou de falar aqui no telefone, um governo independente, sério, ético, novo, correto e tal, ou é um antigo travesti com esse discurso. Ainda não vi nenhuma notícia, nem nada relacionando Panicé ao Marlon Costa. Mas, não ouvi. Mas, caso tenha, para mim vai ser uma decepção, porque é um camarada que vem de uma linha mais ideológica, como você colocou lá na comunidade, um ideólogo do PT, se juntar com Panicete, né, o Aparecida Panicé, e seja lá quem for candidato, que tenha ela como uma pessoa que vai ter uma grande ingerência na prefeitura. Porque eu não quero ver Panicé governando parcialmente a minha cidade de São Gonçalo. Sério? De jeito nenhum. Nem que seja parcialmente por trás, com secretários e subsecretarias e coisa e tal, nomeados por ela, não. Tá certo. Meu amigo Marco, bom, eu não sei, a Aparecida andava muito sozinha na rua, não sei, prefiro Alice Tamborindeg dando Alice Tamborindeg do que Panicete. Mas, vereador Marco, mas olha só, a gente não está no tema Aparecida, mas eu acho... opinião minha, eu acho que... Lúcio Carlos. Não, eu acho que é o seguinte, homem público, mulher... Eu quando falo homem público, eu incluo a mulher e o homem, porque é o público, né? Mas a Aparecida, né, ela fazia sujeira, desculpe, isso não é termo, né? Mas ela podia fazer, na opinião do povo, coisa errada, mas ela andava na rua. Sei de encontrar a Aparecida na minha rua lá, negociando com a funcionária lá para passar uma rede de esgoto dentro do quintal dela, e convenceu, deu tudo certo e resolveu o problema da população. Bom, eu não sei, isso aí é uma questão, eu acho que é uma opinião sua, né? Eu, sinceramente... A Aparecida Panicé terminou o governo virada de costa para mim, porque eu criticava o governo dela também. E você estava lá, né, Marco? É verdade. Hoje... Eu acho que ela, com todo respeito, eu acho que ela fez muita obra. Agora, não respeito a sua opinião, Lúcio. Não, inclusive, entendo. Inclusive, nossos microfones aqui estão abertos. Eu acho que se fosse aqui pra gente falar do mesmo chuchu, que o chuchu tem o mesmo gosto, acho que a gente não estava aqui, né? Claro. Eu tenho que falar do gosto do chuchu, do giló, da berinjela. Você gosta... Quanto mais contraditório, melhor, mais rico fica. Não, mas eu acho que quem lucra é a população. Eu, por exemplo, pessoalmente, não em nome do programa, mas eu acho que a Aparecida é um perigo se ela for candidata. E não deixa não, porque o negócio ela sai rasteirando todo mundo. A mulher tem um arrastão na rua, sério. Hoje, Nelson, as pessoas confundem, o que eu já deixei claro muitas das vezes, que eu não tenho nada contra o Neilton Molim, não tenho nada contra a Aparecida Panicé nas pessoas físicas dele. Mas você quer o melhor para a cidade. Mas eu hoje tenho críticas, como eu digo, eu fiz parte do governo Aparecida Panicé, houveram muitos acertos, mas houveram também muitos erros. Né? Como nós, seres humanos, o que a gente busca? A gente não faz tudo certo, mas a gente tenta acertar mais, né, Nelson, do que errar menos. E o que leva, às vezes, a gente a errar menos? É a gente ouvir a população, né? Ouvir as críticas, porque as críticas elas vêm para ajudar. Não sei se vocês têm acompanhado no Fantástico, já umas 3 semanas, eles criaram um quadro dentro do Fantástico que o chefe se disfarça de um funcionário. E ele vai lá, eu acho fantástico, e ele vai lá para a ponta, porque às vezes, do alto da cadeira lá da diretoria, ele não consegue enxergar problemas mínimos lá na ponta. Né? Como uma vez eu vi isso na TAM, aquela fale com o presidente, porque quem tem o poder de decisão normalmente não está sentado, ou melhor, não está. Quem identifica o problema normalmente não chega em quem tem o poder de decisão, porque tem aí ruídos no meio da comunicação que o problema chega completamente distorcido lá em cima, que é igual aconteceu no país. Vou dar um exemplo.
pintaram um Brasil rosa para Dilma, né? Tudo bem que nós estamos no mês do Outubro Rosa, mas diziam para ela... Se você tem alguma coisa contra as cores, você vai ser contra o azul de São Gonçalo. Claro. Meio-fio pintado de azul? Isso é brincadeira, irmão. Então, hoje a gente vive uma realidade, como eu digo assim, Nelson, não dá para continuar do jeito que está. Em função de tudo que ocorreu e vem ocorrendo, a gente tem que limitar aqui e criar uma direção nova. Enquanto você falava, eu assim, estudo muito os números, né, de São Gonçalo, conheço bastante o orçamento municipal e eu fico às vezes pensando, Nelson, por exemplo, o Neilton pegou agora um empréstimo de 170 milhões de reais para ser pago... Quem que avaliza isso? Desculpa. Não, ele pede autorização à Câmara para pegar empréstimo. Pois mas quem avaliza isso? Quem avaliza é o Fundo de Participação dos Municípios, né? Que é a garantia que a Caixa Econômica recebe para poder fazer esse empréstimo. Então, o Neilton pegou 170 milhões, o Nelson Lúcio, para investir em obras de saneamento e drenagem e pavimentação. A 20%, a juros de 6% a 8% ao ano, né, com mais a correção, para pagar em 20 anos. Se a gente for fazer essa conta, e aí, como eu digo, eu não sou contra saneamento, drenagem, só que dentro de São Gonçalo, a gente tem outras prioridades. E aí vou dar um exemplo. Uma das promessas dele era criar a Companhia Municipal Limpar. Uma das promessas de campanha. Com 170 milhões, Nelson, nós construiríamos essa companhia e com certeza... Seria uma equivalente à Clean? Equivalente à Clean. Uma empresa pública. Uma empresa pública mista, municipal, né? De economia mista. Por quê? E a gente hoje teria até juros mais baixos, porque a gente poderia comprar os caminhões, equipamentos, com a ajuda do BNDES. Você defende isso? Defendo que a gente precisa ter uma empresa pública, porque hoje, Nelson, São Gonçalo hoje gasta só com a coleta do resíduo e a limpeza urbana, algo em torno de 80 milhões ano. 80 milhões ano. Em 4 anos, a gente está falando aí de 320 milhões. Eu não estou falando nem o custo do aterro sanitário. Porque o aterro sanitário, que é quem recebe o lixo, o município gasta da ordem de 20 a 25 milhões ano. Não dá para fazer isso mais barato? Com uma licitação e um preço bem mais barato? Com certeza, se o município hoje investir no estudo, pensar no lixo como um todo, eu digo que se você cria uma empresa municipal de lixo, você cria uma política municipal até para o resíduo. Porque se você recolher menos lixo, o teu custo vai ser menor. Então a tendência é você trabalhar, institucionalizar, profissionalizar e a gente vai ter uma economia absurda. Sabe? Você imagina se hoje eu trago esse custo do lixo que me custa 80 milhões, eu trago ele para um custo anual de 30, de 40, se eu consigo reduzir 50% disso. Quanto que eu não vou ter por ano para investir na nossa cidade? Então, por quê? Qual é a alternativa? É você avaliar os seus gastos. Isso se faz como? Se faz com estudos, convidando pessoas preparadas para ver a realidade do nosso município. Porque São Gonçalo, eu costumo dizer que você tem que ser criativo, inovador para trabalhar na gestão de São Gonçalo. Porque administrar, Lúcio, você que é empresário sabe muito bem, administrar com recurso é fácil. Mas você administrar a empresa com poucos recursos é difícil. Com muito problema. Hoje o nosso município acumula um passivo muito grande, Nelson. Por quê? Os recursos... Qual a dívida hoje nossa? Vou dar um exemplo para você. São Gonçalo, de cada R$10, 7,50 vem de transferências governamentais. A nossa receita própria... Você depende de uma rubrica lá em cima. A nossa receita própria é da ordem de 300 a 400 milhões. O restante, e meu orçamento é de 1 bilhão e 200 quase. Mais ou menos, 1 bilhão e 200. E por que esse homem não quer falar com o empresário? Então hoje, por isso que eu te digo, tem que trazer empresário, por isso que eu te digo, é o que o vereador Marlos falou com muita propriedade. Nós em São Gonçalo, nós temos uma herança maldita porque não se discute planejamento, não se discute política pública. Ninguém para criticar o que vem sendo feito e que não tem resultado e por isso continua nesses mesmos erros. O que faz uma cidade crescer é geração de emprego e renda, é mobilidade urbana, é educação, é formação, é capacitação. Então, a gente tem problemas que se reproduzem. Por exemplo, nós acabamos de viver uma realidade aqui, Nelson. Em São Gonçalo ainda, você não consegue, um munícipe, que ele paga por isso, ele não consegue trocar uma lâmpada na rua dele.
Ele precisa de alguém. Então, assim, como isso, é que... Isso é uma supervisão 24 horas. Hoje, Nelson, hoje nós somos a 2ª maior cidade do estado em população. Nós somos a 16ª maior cidade do Brasil em população. E como nós vivemos num regime político onde o voto é o que determina o grau de importância, pô, nós temos gente aqui, nós temos voto. Nós hoje, Nelson, somos maiores do que 11 capitais. Só que por aí você vê a complexidade que é administrar uma cidade como São Gonçalo. Então, você não pode hoje ter administradores, muitas das vezes, que não tenham esse compromisso com isso. Porque eu bati na tecla desde o início que o prefeito precisava conhecer o orçamento do município. Porque foram feitos absurdos nos gastos públicos que agora a gente está pagando a conta. E vai sair daí, você imagina, esse empréstimo que foi pego de 170 milhões, que não vai reduzir nenhum... Porque se eu invisto 70 milhões no lixo e eu consigo gerar uma economia, eu consigo retornar com esse investimento, né? Então, hoje, como eu estou dizendo, a gente tinha áreas mais prioritárias e mais importantes para investir do que muitas das vezes jogar isso no chão. Eu estou vendo aqui, por exemplo, isso aqui eu acho que isso é uma notícia, que para mim não me empolga mesmo, não dá tesão dizer que Dilma vai cortar 3 mil cargos. Só? Isso não me dá tesão, tá, pessoal? Só 8 ministérios. Isso aqui não me empolga, não, nem com Viagra, tá? Isso aqui não dá tesão. Não. Agora, eu li isso aqui, justamente, ela corta ministério. Com relação às secretarias do município, existe muito? Com relação ao pessoal, os cargos comissionados superam os cargos de efetivos? Totalmente, Nelson. 3 mil cargos é o que o município de São Gonçalo teria condição de cortar hoje. 3 mil? Então a Dilma falou em cortar 3 mil cargos. Dilma não fez nada. Certo falar que não dá tesão pensar isso. Não dá tesão nenhum. 3 mil hoje era o que o prefeito tinha que cortar. Em São Gonçalo? Em São Gonçalo. A cortar. Sei. Por quê? E secretaria, quantas nós temos? Hoje nós temos, para você ter uma noção, 29 secretarias. 29 secretarias? E 80% do orçamento, ele fica em 3 secretarias. De 29, 26 só tem recurso para pagar salário. E o resto sentado na cadeira comendo lanchinho. É o que a gente tem conversado muito. Quer fazer, Nelson? Getúlio Vargas se matou com 12 ou 13 ministros. Quer fazer política cara. séria? É o que eu digo, quer transformar a política de São Gonçalo, tem que ter autonomia, como o Lúcio falou. Tem que chegar ao poder com autonomia e com conhecimento, e não fazendo qualquer tipo de aliança que vai inviabilizar um projeto futuro. Por quê? Hoje, São Gonçalo funcionaria perfeitamente, Nelson, com 10 secretarias. São Gonçalo funcionaria perfeitamente melhor com menos 3 mil funcionários comissionados. Por quê? 3 mil? Hoje, menos 3 mil? Digo, então você está dizendo que deve ter uns 5. Hoje nós temos 5 e já tem ordem do Ministério Público para trazer esse número para 2028. 2028. Para ser mais exato. Bom, nós estamos chegando ao final, é por isso que o homem não quer falar com você, empresário, Lúcio, porque você vai chegar lá e falar assim, quantos cargos você tem? Eu estou pagando tanto de imposto, meu amigo. Para que esse dinheiro? E aí? Como é que fica? Neilton, nossos microfones estão abertos aqui para você falar sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Você não quer ouvir o empresário, não quer ouvir o vereador, não quer ouvir a população, vai para a rua, irmão, mas não vai com escolta, não. E nem manda os seus assessores aí que batem nas suas costas, diz que está tudo bem. Olha só, Neilton, vou te convidar. Para meia hora debaixo do viaduto do Alcântara para você ver o que é o seu governo. Meu amigo Lúcio, aquele abraço, muito obrigado. Um abraço, Nelson. Um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Fluminense. Ótimo final de semana. Pô, isso aqui, vou te contar, eu pago imposto, irmão. Pô, brincadeira, Neilton. Pô. Não leva a mal, não. E esse negócio aqui que Niterói é a melhor cidade saneada? Meu irmão, me engana que eu gosto. Isso aqui é notícia que não é pré-fabricada, hein? Não leva a mão, não estou dizendo que é mentira do jornal, não. Estou dizendo que é mentira dos números. Eu não vejo uma obra nessa cidade, está lá o MAC, com as erosões do lado lá, ninguém corrige aquilo. Local que leva divisa, é um patrimônio praticamente internacional, tá? O MAC está lá abandonado lá, ó. Está lá abandonado. Rodrigo, te convido, vou lá e te mostro. Te mostro o que você... Se você não acreditar, eu te mando por e-mail. Meu amigo Marcos, já falei demais, não? Um abraço.
Quem fala a verdade não merece castigo. Não, nossos microfones estão abertos aqui. Aqui não tem restrição, não. Aqui a gente não é criticando o homem, nós estamos criticando o modelo de governar. Isso aí eu estou cansado e não dá mais. Um abraço, vereador. Um abraço, Nelson. Como eu falei, não existe nenhuma mudança que não parta da gente, né? Eu falo sempre que mesmo as atitudes, mesmos resultados. Então a gente precisa de novas atitudes para que a gente tenha novos resultados. E eu clamo para que a gente tenha aí novos governantes como o Marlos, que como vereador tem se dedicado aí, tem sido um grande parlamentar, que com certeza se torne um grande prefeito na nossa cidade e a gente consiga minimizar os impactos desse atraso que assola a nossa cidade já há muitos anos. Um bom final de semana a todos. Eu não só quero ouvir os projetos do Marlos, como também eu quero ouvir os novos projetos do Neilton. Eu quero ser candidato à reeleição e dos outros que forem candidatos. Eu acho que o nosso programa, Marco, tem um compromisso muito grande com a verdade. Vocês trazem aqui muitos pontos de denúncia e eu acho que isso é muito importante e nós não podemos virar as costas nunca para isso que está aí. Então, olha só, se você quer falar no Rio de Janeiro pagando, vem aqui e fala de graça, meu. Vem aqui, Neilton, você paga um tubo de dinheiro para entrar numa TV no Rio e nos deixa aqui o povo que pode te ouvir ao vivo, Neilton. Ô, Rodrigo Neves, tem visto suas entrevistas também fora. Vem falar aqui nos microfones da Rádio Fluminense. Se você não quiser, eu saio daqui, você vem aqui e fala tudo durante o programa. Não te pergunto nada agora. Diz que você tem de positivo ou negativo. Ah, irmão, tô cansado, tá? Nosso Instagram é @CarneiroNelson, tá legal? Quem quiser nos acompanhar e as nossas entrevistas, nossos debates irá para a nossa rede social. Quem perdeu a entrevista do Marlos, com certeza pode ir lá na comunidade Sua Cidade, Seus Valores, que ela vai estar lá gravadinha para você ouvir, tá legal? Meu amigo Pedro Luca, aquele abraço e muito obrigado, hein? Até o próximo sábado. Sua Cidade, Seus Valores. Comandando Nelson Carneiro.